Olá, aluno redator, seja bem-vindo à nossa primeira aula de filosofia. Eu sou a professora Tainara Portal e hoje nós vamos estar iniciando a nossa aula falando sobre as filosofias helenísticas. Eu espero que você fique com a gente até o final. Não deixe de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Antes de nós iniciarmos aqui falando sobre a questão das filosofias helenísticas, eu vou fazer um breve recorte histórico para vocês compreenderem o que de fato foi o período helenístico ou período helenista. O período helenístico ele se caracteriza ali pelo 336 a 146 a.C. Foi na verdade a questão da expansão do Império Macedônico sob o controle de Filipe II. As cidades gregas elas estavam as polis elas estavam praticamente todas colapsadas. Aquele mundo grego que nós conhecemos de glamour, praticamente de riqueza, ele não existia mais. Eram cidades totalmente frágeis, totalmente fracas. Então facilitou a entrada, a expansão de um império inimigo. E mais tarde, quem vai aí continuar sobre o comando dessa região é o filho do Filipe II, o Alexandre o Grande. Esse cara aqui que eu tenho certeza que todo mundo também já deve ter escutado falar sobre o Alexandre o Grande. Saindo aqui dessa questão histórica, vamos diretamente entrar agora na questão das filosofias helenísticas. As filosofias helenísticas, ou filosofia helenista, ela é aquela filosofia diferente da filosofia clássica que nós conhecemos, né? A filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, que na verdade estavam mais voltados para a questão da discussão social, questões políticas. A filosofia helenista, na verdade, ela vai estar mais voltada aí em procurar fazer com que o homem ele se realize enquanto ser, fazer com que o homem ele alcance um estado de plenitude, está mais voltado para o íntimo, certo? E essa questão, essa busca pelo ser, essa questão de realização enquanto pessoa, essa busca pela felicidade, de bem viver, eles vão dar o nome de ataraxia, ou seja, a ataraxia é a busca pelos filósofos helenistas sobre a construção do bem viver do homem durante esse período. E a gente vai estar aqui falando sobre os quatro principais filósofos helenistas e que são os mais cobrados nos vestibulares. Primeiro nós vamos ter o Diógenes ali com o cinismo. E o que o Diógenes vai defender ali com o cinismo, né, com a filosofia dele? Ele vai dizer que para o homem ele alcançar a ataraxia, grava essa palavra, ele vai dizer que o homem ele deve viver longe dos prazeres materiais, que o prazer material não vai trazer de fato o homem uma realização pessoal. São prazeres finitos, são prazeres ali momentâneos. Então, para você alcançar uma ideia de plenitude, você primeiro precisa deixar de pensar em buscar esses bens materiais, né? Diógenes era um cara que vivia ali na rua, andando pelas praças, não tinha lugar fixo para morar, não tinha apego às roupas, não tinha apego a nada, a bens materiais nenhum. Então, ele vai dizer que para você alcançar essa ideia de plenitude, você de fato precisa deixar de lado essa questão dos prazeres materiais. O segundo filósofo que nós temos é o Pirro, ali com o ceticismo. O Pirro, ele vai defender o seguinte, que para o homem ele alcançar a ataraxia, ele deve parar de fazer julgamentos e de entrar em conflito com ideias que não correspondem à ideia dele. Então, cada vez mais que eu conflituo com ideias diferentes da minha, cada vez que eu busco fazer mais julgamentos, eu também corro o risco de ser julgado, também corro o risco de ter as minhas ideias questionadas, e isso de certa forma vai gerar um conflito também com o homem, um conflito interno. Então não é essa ideia aí de se alcançar a felicidade plena, de se alcançar a ataraxia. Então eu só vou me realizar a partir do momento que eu deixar de conflituar com essas ideias aí e fazer esses julgamentos. Porque da mesma forma que eu julgo, que eu critico determinadas ideias, que eu crio determinados julgamentos, eu também posso sofrer isso e aquilo também vai me gerar conflito. Saindo aí do Pirro com o ceticismo, nós vamos ter o Epicuro com o epicurismo. E o que a filosofia aí com o pensamento epicurista defendia? O Epicuro ele vai dizer que para o homem alcançar o bem-estar, né, a ideia de plenitude, de bem viver, ele deve primeiramente trabalhar questões internas, questões do medo. O homem ele vai viver aí todo o tempo se conflituando com questões que ele mesmo cria, questões vãs
do pensamento humano. Que questões seriam essas? O medo da morte, o medo do sofrimento, o medo da dor e o medo dos deuses. O homem todo o tempo ele vai estar aí se conflituando com essas ideias, fazendo esses questionamentos, e aquilo gera angústia nele. Então a ideia ali de realização para o homem, de se alcançar a felicidade, é deixando de lado aí essas questões. A gente não tem que se preocupar com a morte, porque ela é algo que é certo na tua vida. Então para que tu tá te preocupando com aquilo? É uma realidade que tu não vai conseguir mudar. E assim ele vai dizer com relação ao sofrimento, com relação à dor, com relação ao julgamento dos deuses que a gente tem. Então, para você alcançar esse estado de plenitude, você de fato deve aí deixar esses medos de lado, que aí você vai conseguir fazer aí a elevação do espírito, vai de fato conseguir alcançar um bem-estar. E por último, a gente tem aí o Zenão com a ideia do estoicismo. E o que o estoicismo ele vai dizer? Ele vai dizer, na verdade, que o homem ele deve viver eticamente. E a partir do momento que ele vive eticamente, ele não vai estar conflituando, ele não vai estar fazendo pré-julgamentos, e também não vai estar permitindo que essas ideias, que esses julgamentos eles retornem a ele. Que o homem ele deve viver de uma maneira que ele não deve ligar para determinadas questões, para determinadas realidades que ele não consegue transformar. Ele consegue transformar a sua realidade, mas a realidade do outro não. É aquela questão assim, eu não vou me preocupar com um julgamento, com uma ideia, com um problema que não é meu. Eu tenho que me preocupar, me realizar com questões que são minhas, com questões da qual eu posso solucionar. Então, a partir dessa ideia do estoicismo, é aquela ideia, né, de eu não me interesso da maneira que você vive, da realidade que você quer para você, eu posso mudar a minha realidade. Então, aquela ideia, cada um cuida da sua vida, e que somente assim a gente vai conseguir se realizar, e somente assim eu vou conseguir buscar o meu bem-estar, a minha plenitude, a minha realização pessoal, encontrar de fato a minha ataraxia. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro contato, da nossa primeira aula. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E se tu gostou desta aula, dá o teu like aí e nos siga nas nossas redes sociais. Intensivo Redator, não esquece. Até mais!